Voltamos agora com a nossa primeira aula. Por que escolhi esse tema? Eu tenho conversado com tanta gente e participado também de grupos, não é, nas redes sociais, e a geometria espacial, principalmente agora, nesse período de pandemia, é uma coisa difícil de abordar e de ensinar. Então, eu coletei algumas coisas, algumas reflexões e algumas propostas para que a gente possa, então, discutir depois que eu fizer essa apresentação. Bom, muitos professores, mesmo antes da pandemia, se sentiam não muito animados em começar a geometria espacial por aqueles teoremas da geometria de posição, né? Determinação do plano, teoremas de incidência, paralelismo, perpendicularismo e interseção, posições relativas de retas e planos, projeção. Eles diziam que, como efeito motivador, essa parte inicial é nula. Bom, claro, tenho que dizer que é realmente um pouco chato, né? Mas essa parte inicial de geometria de posição é fundamental na argumentação, né? Se nós quisermos saber exatamente o que está acontecendo e por que alguma coisa acontece, nós temos que nos basear nesses teoremas e propriedades da geometria de posição. Entretanto, eu diria que a gente não precisa começar por aí. Vamos seguir nossa aula, que eu vou dar diversos exemplos. Para nossa reflexão, algumas frases. É difícil ensinar geometria espacial. Realmente é. Eu tenho que concordar que ensinar progressão aritmética é bem mais fácil. Mas a dificuldade ela deve ser vencida. Os alunos não enxergam a coisa no espaço. Tem uma certa razão de ser aí. O professor que já, naturalmente, trabalhou bastante com geometria no espaço, já tem a sua mente, o seu cérebro preparado para visualizar as coisas de forma espacial. Os alunos ainda não têm. E o professor tem que ter isso em mente, que muitas vezes, quando se fala em cubo, por exemplo, o professor imagina exatamente o que seja, mas o aluno ainda não. É preciso um certo treinamento. E se eu ouvir mais de uma vez? O traçado não é o meu forte. Quer dizer, numa sala de aulas, se o professor precisa de uma pirâmide, ele tem dificuldade em fazer essa representação. Muito mais ainda o aluno, não é? O que fazer? Ouvi algumas vezes coisas desse tipo, que estão resumidas nessa frase. Os alunos olham para a figura do livro e conseguem calcular volumes e áreas. Quero uma reflexão a respeito disso. Gente, calcular volume não é exatamente geometria espacial. Calcular volume é aplicar fórmula, né? Calcular volume de uma pirâmide cuja base é um hexágono regular e cuja altura é dada, é saber calcular a área de um hexágono, multiplicar pela altura e dividir por 3. Geometria espacial não é exatamente isso. Aliás, não é bem isso. A geometria espacial é a geometria do mundo em que nós vivemos, né? O mundo tridimensional, que tem muita coisa além de volume. Volume é um detalhe pequeno. A geometria espacial tem as relações entre os objetos,
tem distâncias, tem paralelismo, perpendicularismo, tem ângulos, tem áreas, enfim, tem muitos elementos que fazem realmente parte dela. E nós vamos ver nessa aula alguns detalhes, alguns truques para melhorar a visualização das figuras. Enfim, é difícil ensinar geometria espacial, principalmente agora, nesse período de pandemia. Na primeira parte da nossa aula, eu vou falar sobre o tema visualização. Como é que nós enxergamos as coisas no espaço em que nós estamos imersos, né? Onde nós vivemos? Veja a seguinte figura. Aqui eu tenho um observador que está vendo uma mesa. Imaginem uma placa de vidro colocada paralelamente ao observador, portanto vertical. Imagine que todas as linhas divisadas, ao cruzarem essa placa, deixem um registro. Então, tudo que você está vendo através dela fica registrado nessa placa de vidro. Assim, eu posso tirar essa mesa, mandá-la embora, e o que você está vendo está neste plano. Veja, então, que o que nós vemos é alguma coisa no espaço bidimensional. Ao fazer isso, nós estamos perdendo muitas informações a respeito do objeto tridimensional. Nós estamos vendo apenas um aspecto, né, daquele objeto. Nós, então, vivemos no mundo 3D, mas tudo que nós vemos está no mundo plano, 2D. O mundo plano é onde a gente estuda. É a folha do livro, é o papel onde eu escrevo, é a tela do computador. Todas essas coisas são planas. Mas, eventualmente, elas devem representar objetos tridimensionais. Então, a passagem de um espaço para outro é delicada, sutil e, ao ver apenas o plano, nós temos que saber que estamos perdendo uma quantidade enorme de informações. Vamos imaginar um mundo plano. Como assim? Todo o nosso mundo, todo o nosso planeta Terra é perfeitamente plana. Mas vamos tratar de objetos geométricos, tá bem? Imagina que uma formiga minúscula, né, do tamanho de um ponto, esteja sobre um plano e, de repente, ela percebe que há dois objetos à sua frente. Um vermelho e um azul. Ela vê cores. Nós que habitamos um espaço tridimensional, a formiga está lá no plano dela. Nós vemos que ela percebe as cores e o que ela percebe, nós vemos que são um quadrado e um círculo. Então, pensem nisso. Nós vamos perguntar o que será que ela vê, lembrando que ela não pode sair do plano. Não existe nada fora do seu mundo plano. Aqui está. A formiga, no seu mundo plano, e aqui uma placa, que nada mais é uma reta de vidro, onde ela vê essas duas figuras. O que ela vê, meus amigos, são esses traços coloridos. Ela não tem a menor ideia do que sejam. Porque, ao passar de duas dimensões para uma apenas,
uma quantidade enorme de informações foi perdida. Para que ela saiba o que ela está vendo, ela tem que caminhar, dar a volta, né, no objeto, dar a volta no outro, para compreender a sua forma, uma vez que ela não pode sair do plano. Se a formiga pudesse ir para o espaço de uma dimensão a mais, um espaço tridimensional, ela olharia de cima e veria um quadrado e um círculo. Muito bem. Talvez a gente possa fazer uma analogia com uma historinha que eu vou contar para vocês. Era uma vez um trem onde viajavam 3 amigos. Um estudante de direito, um estudante de engenharia e um estudante de matemática. De repente, o estudante de direito diz: vejam, neste país as vacas são pretas. Já o estudante de engenharia discorda. Disse: não podemos dizer isso. Tudo o que nós podemos dizer é que neste país existe pelo menos uma vaca que é preta. Já o estudante de matemática discordou dos outros 2 amigos. Ele disse assim: tudo o que nós podemos dizer é que neste país existe pelo menos uma vaca cujo lado esquerdo é preto. Ele está correto, não é? Como nós estamos vendo um objeto tridimensional, mas apenas no espaço bidimensional, que é a janela do trem, não é? Nós estamos perdendo uma quantidade enorme de informações. Pode ser que o outro lado da vaca seja, por exemplo, rosa ou malhado. É preciso dar a volta em torno, né, para compreender exatamente como é a vaca inteiramente. Ou, se nós pudéssemos passar a um mundo de 4 dimensões, aí provavelmente nós conseguiríamos, de uma só visada, enxergar a vaca inteira. É a mesma analogia que na figura anterior, né? Se a formiga pudesse sair e ir para cima, né, uma dimensão a mais, ela poderia ver o que no mundo dela ela não está vendo, e aqui nós também não sabemos como é o outro lado da vaca. Pois bem, a questão da visualização no plano de um objeto tridimensional é delicadíssima, porque, como vocês já perceberam, nós estamos perdendo uma quantidade enorme de informações e que a nossa cabeça intuitivamente está preenchendo, né? Então, quando o engenheiro disse que a vaca é preta, a cabeça dele já imaginou que a vaca é toda igual de um lado e do outro, né? Mas não é isso que você está vendo. Vamos ver mais. A passagem do mundo plano para o mundo espacial dá origem a ilusões como essa. Aqui uma calçada em Londres, onde aparece uma esfera, até um homenzinho pequeno em cima dela, né? Na verdade, ela tem até uma sombra, né? Na verdade, o que nós estamos vendo é uma ilusão, que foi feita justamente por essa faculdade do nosso cérebro de completar coisas que não são reais. A realidade que você pode ver é a seguinte. Aqui está, né, um artista muito hábil em geometria, sabe que a projeção de uma
de um círculo, ou mesmo de uma esfera, né? Numa projeção cônica, é uma elipse. Ele fez todo o desenho nessa elipse e existe um único ponto de visada em que isso parece ser um objeto tridimensional. Só existe um ponto em que essa ilusão aparece. Normalmente, todo mundo vê o que está nessa figura. A geometria é, esquematicamente, muito esquematicamente, essa, né? Aqui uma certa elipse, aqui um cone, que tem essa base, e existe um plano que, cortando as linhas de visada, formam um círculo. O diâmetro vertical aparece do mesmo tamanho do eixo menor da elipse, né? Que é o diâmetro horizontal. Então, para que nesse plano apareça um círculo, e como tudo foi desenhado artisticamente, parece ser uma esfera, só existe um ponto de observação em que isso acontece. Bem, estamos vendo a magnífica pintura da Última Ceia, de Leonardo. Eu queria que vocês observassem que existem retas nessa construção, retas verticais, não é? Aqui nas beiradas das portas, e existem retas horizontais, portanto, retas paralelas ao chão, diversas retas horizontais, correto? Então, vocês vão ver algumas dessas retas paralelas nessa figura, nessa pintura. Vejam, a reta que passa por cima das portas, num lado e no outro, a interseção da parede com o teto, de um lado e do outro, as retas que estão sobre as traves do teto. O que acontece se eu tirasse essa pintura? Se eu tirasse essa pintura, vocês diriam: eu tenho aqui 6 retas concorrentes num ponto. É o que você vê no mundo plano. Mas a passagem dessa informação do mundo plano para o espaço tridimensional e o nosso raciocínio funcionando, podemos dizer que essas retas não são concorrentes num ponto, como a gente está vendo aqui, elas são retas paralelas. Todas elas são retas paralelas e esse ponto onde elas, digamos, se encontram, entre aspas, né, é que é chamado ponto de fuga da perspectiva. Pois é, então a passagem da informação 2D para a informação 3D, é preciso que muita coisa seja preenchida, né, com o nosso raciocínio e com nossos teoremas, né, de geometria, para que a gente, então, tenha, olhando o mundo bidimensional, termos uma compreensão do mundo tridimensional. Vamos ver mais um exemplo de ilusão. Esse é o Triângulo de Penrose. Penrose foi um grande matemático, filósofo, físico, trabalhou com o Stephen Hawking, tem teoremas com ele, e tem toda uma vida própria, né? Muitos trabalhos, muitas publicações. Aqui ele faz o contrário, né? Ele faz um desenho completamente plano,
mas ele induz o nosso cérebro a ver esse desenho de forma tridimensional. Então, o nosso cérebro procura preencher esse vazio entre o 2D e o 3D e não consegue, fica perturbado. Tá? Nós queremos ver isso de forma tridimensional, mas não conseguimos. Aí ficamos, inclusive, incomodados com isso, não é? Bem, uma coisa muito curiosa vem a seguir. O triângulo de Penrose existe. Isso foi um choque para mim. Vamos fazer a comparação? Aqui no desenho da direita existe em branco esse L. No desenho da esquerda você pode ver exatamente na mesma posição. No desenho da direita existe também um L em cinza. Você pode ver perfeitamente no desenho da esquerda, nessa região, junto com essa. E no desenho da direita você tem também um L invertido, né? Preto, que você pode ver perfeitamente aqui e embaixo. É intrigante, não é? Um objeto que eu sei que não existe, agora eu estou vendo ele. Ele está numa universidade da Austrália. Pois bem, qual é o truque? É o que eu venho falando, é a visualização. Quando nós vemos um objeto, uma imagem bidimensional, nós estamos certamente perdendo uma quantidade enorme de informações que estão ocultas. E o nosso cérebro, ele procura completar, mas nem sempre consegue, como nesse caso, não é verdade? Vamos ver a realidade? Curte mais alguns segundos o triângulo de Penrose e vamos ver como ele é. Aqui está. Veja na figura da esquerda. É assim que está aquela escultura, aparentemente sem nexo. Aparentemente, não é? Mas tem muita geometria aí. O que acontece é que andando nessa rua da esquerda para a direita, nós começamos a ver essa escultura de forma diferente e a ponta da esquerda, aquela ali, ó, lá de cima, começa a ficar próxima dessa aqui da direita. Até que existe um ponto e um único ponto onde esse fato aparece. É uma ilusão isso que está aqui em cima. A parte da esquerda, na verdade, está muito atrás do que a da direita. Mas a ilusão ficou perfeita. Não é? Então, mais uma vez, a visualização em geometria do espaço é delicada, sutil, difícil e, muitas vezes, muito divertida. Porque, né, quando nós perdemos grande parte das informações, nossa cabeça procura preencher e dar sentido àquilo que nós estamos vendo. Pois bem, terminada essa parte, nós vamos agora fazer problemas de geometria espacial, perdão, de uma forma um pouquinho diferente. Já sabemos que a visualização é difícil,
fazer no plano alguma coisa que ocorre no mundo 3D é difícil. Muitos têm problemas de traçado, não é? O traçado não é o meu forte. O que fazer? Eu fiz uma experiência que gostei bastante. Ou vamos fazer de uma forma diferente. Difícil imaginar uma certa situação? Ok. É difícil desenhar no plano situações assim mais complexas em 3D? É difícil. Vamos fazer uma experiência. Vamos dar essa representação pronta para o aluno da forma mais visível possível. E vamos ver o que acontece. Primeira experiência. Uma pirâmide quadrangular regular, quer dizer, a base é um quadrado, as arestas da base medem 4 e as arestas laterais medem 5. Qual é o volume dessa pirâmide? Bem, para resolver, não basta a fórmula. É preciso ter uma ideia do que é necessário fazer para resolver isso. Nós temos que ter uma ideia do que seja uma pirâmide regular de base quadrada. A representação do professor às vezes não é boa. Agora na pandemia, pior ainda. A do aluno é igualmente precária. Então, como raciocinar num simples problema de calcular um volume de uma pirâmide? Faça isso. Experimenta dar o enunciado e uma figura ótima. Então, não há dúvida que qualquer aluno consegue ver um quadrado e um vértice superior. Todas as arestas laterais têm mesmo tamanho. Qual é o volume? 1/3 área da base, altura. O que está faltando? Altura. Aí, você liga o vértice com o centro da base, O, e diz que isso é a altura da pirâmide. De fato é, mas o que você disse é um chute. Por que se ligar o cara lá de cima ao centro da base vai dar exatamente perpendicular? Vamos um pouco mais devagar. Veja a pirâmide e veja esse triângulo AEC. É um triângulo isósceles. O ponto O, centro do quadrado, é o ponto médio da diagonal AC do quadrado. Então, nós sabemos, da geometria plana, que é preciso conhecer, que num triângulo isósceles, a mediana relativa à base é também a altura. Portanto, o segmento EO é perpendicular ao segmento AC. Correto? EO é perpendicular a AC. Continue o raciocínio olhando agora para o outro triângulo isósceles DEB. Igualmente, o ponto O, centro do quadrado, é ponto médio da diagonal DB. Então, nesse triângulo DEB, isósceles, a mediana relativa à base é também a altura. Nós agora temos, veja, uma reta EO que é simultaneamente perpendicular a duas retas concorrentes de um plano. Gente, isso é um teorema, não é? É um teorema lá da geometria de posição. É o principal teorema de perpendicularismo.
né? Quando uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular a esse plano. Ou seja, ela é ortogonal a tudo que tiver aqui nesse plano. Bom, esse teorema é um teorema delicado de demonstrar e numa primeira abordagem de geometria espacial, talvez se possa optar por não demonstrar imediatamente, mas dar uma ideia bastante concreta da sua validez. Uma coisa que eu gosto de fazer é mostrar essa figurinha aqui, ó. Olha o teorema. Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular a esse plano. Eu pego um pedaço de papel, desde que tenha uma borda reta, né? E dobro em dois pedaços. Aí pintei essa dobra de vermelho, R, e as duas beiradas do papel, uma de S, outra de T. Botei o papelzinho em cima da mesa e essa reta ficou perfeitamente perpendicular. É claro que não é uma demonstração, mas é uma indicação muito forte de que esse teorema vale. Então, sem querer desestimular a demonstração, nada disso, né? Mas se você resolver não fazer, não tiver tempo de fazer a demonstração com todos os detalhes, ou se não quiser fazer agora, você pode mostrar esse pequeno truque, né? E na cabeça do aluno ficará bem fixa a ideia do que esse teorema quer dizer. Terminar não custa mais quase nada, não é? Se o lado do quadrado mede 4, a diagonal mede 4 raiz de 2, então o comprimento de AO é 2 raiz de 2. Aqui a aresta lateral mede 5, como hipotenusa desse triângulo retângulo é OA. Teorema de Pitágoras. Calcule a altura. Depois, volume, área da base, vezes a altura, sobre 3, está liquidada a questão. Então, nesse primeiro exemplo, eu procurei mostrar, né, que um enunciado seco pode ser difícil de entender. Mas se o enunciado vem acompanhado de uma figura muito clara, é bem provável que os alunos entendam bem do que você está falando. E toda a argumentação, quase toda a argumentação, vem da geometria plana, né? Teorema de Pitágoras e propriedade do triângulo isósceles. Para ligar o plano com o espaço, tivemos apenas esse teorema de perpendicularismo. Vamos ver mais. Também uma pirâmide. Problema 2. Uma pirâmide regular, ABCD quer dizer, ABCD é um quadrado, a altura é 4, né? Já sabemos que a altura liga o vértice ao centro do quadrado, e o quadrado tem lado 6. A pirâmide está perfeitamente dada. Qual é o raio da sua esfera inscrita? Claro que o professor tem que dizer o que significa esse termo. A esfera é uma bola, e todos os alunos entendem perfeitamente o que seja. Pegar um ponto fixo, né, e colecionar todos os pontos que estejam a distância dada desse ponto fixo, né? Então, eles entendem exatamente o que é uma esfera. Inscrita significa que ela toca em todas as faces. O aluno consegue entender bem o que está acontecendo? Alguns sim,
possivelmente outros não. Mas é possível dar este enunciado acompanhado desta figura. Bom, não há dúvida que todo mundo enxerga isso. Não é? A visualização está uma beleza. Com esse desenho, o aluno pode começar a experimentar coisas. No seu papel, separadamente, desenhar triângulos, né? Ligar E com O, é uma boa, né? F, T. E vamos deixar a intuição rolar. Nesse início, não vamos procurar ser tão formais em tudo. Vamos deixar a intuição. Por que o T está em cima do segmento EF? É claro que a gente pode justificar isso. Mas quando o aluno fizer o desenho, ele vai fazer assim, ele está certo, a intuição funciona. Então, ele vai transformar essa situação em alguma coisa de geometria plana, como isso. E está lá em cima da pirâmide, O está no centro da base, F está no ponto médio, veja. E, O, F. Tem um raio, K, O, e tem um raio, K, T. Não é? Um plano, quando é tangente a uma esfera, o raio que vai ao ponto de tangência é perpendicular ao plano. Também é uma propriedade facílima de enunciar e de que o aluno entende perfeitamente. Portanto, as medidas são favoráveis, né? 4, 3, então 5. Aqui você tem um triângulo retângulo que é semelhante ao triângulo EOF. Há várias maneiras de calcular esse raio. Aqui, observem, a gente tem a semelhança. Mas poderia não usar semelhança. Posso fazer só com o teorema de Pitágoras, chamando EK de 4 menos R, tá vendo? 4 menos R aqui. Aqui o R e o outro cateto 2. Teorema de Pitágoras. De onde veio esse 2? Veio que a hipotenusa é 5 e FT é 3 porque é igual a FO. Né? As tangentes são de mesmo comprimento. Mas se eu não enxergasse esse 3FT, tá bom. Você faria semelhança dos dois triângulos da seguinte forma. Você faria R está para 3, verdade? Assim como a hipotenusa EK, que vale 4 menos R, está para a hipotenusa EF 5. Puxa, facílimo também. Então, o aluno, tendo possibilidade de ver uma situação espacial bem realizada, ele pode usar a sua geometria plana, né, para construir triângulos que resolvam a questão que está sendo proposta. Mais um. Esse aqui é para despertar a sua imaginação em toda a sua plenitude. Dentro de um cubo de aresta 1 estão 9 esferas iguais. Uma delas é azul, está no centro da esfera. E as outras 8 são vermelhas e são tangentes à esfera central azul e são tangentes também a 3 faces do cubo. Esse, como mostra a figura, vem daqui a pouco. Qual é o raio dessas esferas? O professor consegue imaginar
Acho que sim, mas nem todos os alunos talvez consigam. Porém, eles conseguirão resolver se estiverem frente a frente com essa situação. Veja, essa é a figura que você pode colocar na frente dele. Ou, se estiver dando aula remota, né, colocar na tela do computador dele. Essas esferas se tocam, né, todas se tocam, não. As vermelhas todas tocam na azul. Mas duas vermelhas não se tocam. Como você pode ver, a de cima e a de baixo, as vermelhas não se tocam entre si. Então, muito cuidado com isso. Cada uma das bolas ainda é tangente a 3 faces do cubo. É como se cada uma estivesse num cantinho, né? Parede, parede e chão. Bom, a aresta do cubo é dada? Ah, o cubo tem aresta 1. Tá legal. E aí? Bom, uma das formas de resolver seria uma sugestão que você pode dar aos seus alunos, é que antes desse problema, você já falou em cubo e na sua diagonal. Então, nesse momento, o aluno já sabe que o comprimento da diagonal de um cubo é o comprimento da aresta multiplicado por raiz de 3, certo? Então, isso é o que ele precisa lembrar. O resto vem da nossa criatividade. Pense assim, uma das formas. Imagine os centros das esferas vermelhas. Olha os centros das esferas vermelhas. Estão vendo? Que figura os centros das esferas vermelhas formam? Um cubo menor, não é? Se a aresta do cubo mede 1, se a aresta do cubo mede 1, quanto mede a aresta do cubo menor, formado pelos centros das esferas vermelhas, né? Daqui até aqui. Lembrando que as esferas vermelhas não se tocam. Porém, uma esfera vermelha como essa da frente toca a face de cima e a esfera vermelha de baixo toca a esfera de baixo. Então, repetindo, do centro da esfera da frente, de cima, a face superior, é o raio, R. Do centro dessa esfera inferior até a base, R. Portanto, a distância de um centro até outro, nessa vertical, né, a aresta do cubo interno, é 1 menos 2R. Vejam, se você olhasse essa situação bem de frente em relação a uma face, você veria essa situação. A distância do centro de uma esfera à face é R, e, portanto, a aresta do cubo interno é 1 menos 2R. Bom, agora vamos pensar nesse cubo interno. O que acontece com a diagonal dele? Vamos olhar uma diagonal, por exemplo, saindo deste centro e indo até o outro de cima oposto, não é? Você tem um raio indo até esse ponto de tangência, depois vem um raio azul, outro raio azul e mais um raio vermelho. Então, temos 4 raios na diagonal desse cubo interno. Não é? O que ocorre na diagonal desse cubo menor, cabem 4 raios nela. Então,
4 raios é o comprimento da diagonal. Como é que é o comprimento da diagonal? É o comprimento da aresta do cubo menor, 1 menos 2r, vezes raiz de 3. Portanto, facilmente calculamos o valor de r, e está aí, 2 raiz de 3 menos 3 sobre 2. Recado final. Então, é possível que os alunos façam e entendam problemas de geometria espacial, que não é só calcular volume, não é? Problemas de geometria espacial interessantes, com várias situações, e uma figura bem organizada e bem visível faz com que o aluno desenvolva o seu raciocínio e perceba as relações entre os objetos dessa figura e possa, então, planejar a sua solução. Essa foi, então, a nossa, digamos, primeira aula de visualização, porque pretendo retomar esse assunto no próximo PopMan. Muito obrigado pela sua atenção e a aula a seguir do professor Luciano. Tenha um bom dia e uma boa semana. Obrigado.